Bom dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português, continuando nosso estudo sobre os gêneros textuais. Vamos falar sobre o mito, algumas características acerca desse gênero, algumas comparações também com algumas terminologias que são bastante confundidas, que é o mito, a lenda, a mitologia também é muitas vezes confundida com o mito. Enfim, vamos analisar todas as características pertinentes. Tá bom? A semana passada nós iniciamos, falamos um pouco sobre as características e vou enfatizá-las, reenfatizá-las, na verdade, e peço de antemão que vocês abram seus livros, livro de gêneros textuais, na página 30, onde vamos continuar o exercício que iniciamos na semana passada. Fizemos a leitura do primeiro texto, da página 25, fizemos o 25, e agora a gente já respondemos também ao questionário. Agora a gente vai realizar a atividade presente nas páginas seguintes. Então, abram seus livros de gêneros textuais na página 30. Vamos fazer a leitura desse texto que se encontra aí. Enquanto vocês abrem aí, eu vou colocar o cabeçalho da escola aqui, tá bom? Pronto. Aqui está o segundo texto, o qual nós leremos agora, também falando sobre o mito. É válido mencionar e lembrá-los que o mito ele é muito baseado em questões religiosas, divindades, tá bom? Então vamos lá. Texto 2, como a noite apareceu. No princípio não havia noite, havia dia somente, em todo o tempo. A noite estava adormecida no fundo das águas. Não havia animais. Todas as coisas falavam. A filha da cobra grande, contam, casara-se com um moço. Este moço tinha 3 fâmulos fiéis. Um dia chamou ele os 3 fâmulos e lhes disse: Ide passear, porque minha mulher não quer dormir comigo. Os fâmulos foram-se, e então ele chamou sua mulher para dormir com ele. A filha da cobra grande respondeu-lhe: Ainda não é noite. O moço disse: Não há noite, somente há dia. A moça falou: Meu pai tem a noite. Se queres dormir comigo, manda buscá-la lá pelo grande rio. O moço chamou os 3 fâmulos. A moça mandou-os à casa de seu pai para trazerem um caroço de tucumã. Os fâmulos foram, chegaram em casa da grande cobra. Esta lhes entregou um caroço de tucumã muito bem fechado e disse-lhes: Aqui está, levai-o, eia, não os abrais, senão todas as coisas se perderão. Os fâmulos foram-se, estavam ouvindo barulho dentro do coco de tucumã. Assim, tem, lenchi, era o barulho dos grilos dos sapinhos que cantam de noite. Quando já estavam longe, um dos fâmulos disse a seus companheiros: Vamos ver que barulho será este. O piloto disse: Não, do contrário, nos perderemos. Vamos embora, eia, rema. Eles foram-se e continuaram a ouvir aquele barulho dentro do coco de tucumã, e não sabiam que barulho era. Quando já estavam muito longe, ajuntaram-se no meio da canoa, acenderam fogo, derreteram o breu que fechava o coco e o abriram. De repente, tudo escureceu. O piloto então disse: Nós estamos perdidos.
e a moça em sua casa já sabe que abrimos um pouco de Tucumã. Eles seguiram viagem. A moça em sua casa disse então a seu marido: eles soltaram à noite, vamos esperar amanhã. Então todas as coisas que estavam espalhadas pelo bosque se transformaram em animais e em pássaros. As coisas que estavam espalhadas pelo rio se transformaram em patos e peixes. Do paneiro gerou-se a onça, o pescador e a sua canoa se transformaram em pato. De sua cabeça nasceram a cabeça e o bico do pato. A filha da cobra grande, quando viu a estrela d'alva, disse a seu marido: a madrugada vem rompendo, vou dividir o dia da noite. Então ela enrolou um fio e disse: tu serás Cujubim. Assim ela o fez Cujubim. Pintou a cabeça do Cujubim de branco com tabatinga, pintou-lhe as pernas de vermelho com urucum, e então disse-lhe: cantarás para todo sempre, quando amanhã vier raiando. Ela enrolou o fio, sacudiu cinza em riba dele e disse: tu serás Inambo, para cantar nos diversos tempos da noite e de madrugada. De então para cá, todos os pássaros cantaram em seus tempos, e de madrugada para alegrar o princípio do dia. Quando os 3 fâmulos chegaram, o moço disse-lhes: não fostes fiéis, abristes o caroço de Tucumã, soltastes a noite e todas as coisas se perderam. E vós também que vos metamorfoseastes em macacos, andareis para todo sempre pelos galhos dos paus. A boca preta e a risca amarela que eles têm no braço dizem que é ainda o sinal do breu que fechava o caroço de Tucumã, que escorreu sobre eles quando o derreteram. Ok. Vocês percebem, pessoal, que ele utiliza um vocábulo muito complexo. Algumas palavras que talvez vocês nunca devem ter visto antes, ou visualizado ou lidas antes, porque são palavras típicas regionais. No caso aí, é um conto brasileiro, conto popular brasileiro, e por ser um conto popular brasileiro, ele utiliza realmente um vocábulo específico, um vocábulo mais regional. Tá bom? A gente tem aí o coisa, que no início eu até cheguei a pensar que era um erro de digitação, que o certo seria coisa, mas aparentemente com a leitura do texto podemos perceber que coisa de fato se referia a uma palavra, talvez no dialeto regional aí. Então, é um mito, como vocês puderam ver, também falar sobre a cobra grande. Pronto. Como a noite apareceu, basicamente sobre a formação da noite, né? Esses mitos, como eu falei, eles sempre tentam explicar alguma situação do cotidiano, alguma situação real, como, por exemplo, o surgimento da noite, né? O surgimento da noite, ele teve que haver uma explicação para que houvesse dia e noite. Então, nesse mito aí, a gente contempla o nascer da noite, como a noite apareceu, como vier a ter a noite, tá bom? Muito bem, pessoal. Após realizar a leitura desse texto, agora a gente vai ver algumas características aqui acerca do mito, como eu já tinha mencionado para vocês nas aulas anteriores. A gente tem aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Pronto. A gente tem as características do mito, predominante em sociedades tribais, coletivo, fantasioso, ingênuo, anterior à reflexão, não crítico, não teórico, não científico, alegórico, intuitivo e dogmático, tabu. Como assim sociedades tribais, tribos indígenas, tribos africanas, né, europeias, enfim, normalmente é predominante em sociedades tribais, pois como eles vivem nas suas próprias tribos, eles têm seus próprios mitos e lendas que eles criam ali e vão passando de geração em geração. A gente tem aí também coletivo, que normalmente ele envolve várias pessoas. Então, o mito ele normalmente é coletivo. Fantasioso, pois tem características fantasiosas, né? Ele possui características de algo fantasioso, tá bom? O que também é bem interessante, né, pessoal? Quando a gente fala sobre o mito, é interessante a gente entender que ele possui essas características um pouco fantasiosas, né, fictícias, mas é isso que talvez torne o mito interessante. Ingênuo também, né, por ser uma linguagem muito fictícia, muito fantasiosa, gera também a ingenuidade. Bom, é uma característica também presente no mito, é a ingenuidade. O outro, anterior à reflexão. No caso, primeiro vem o mito, depois a gente reflete sobre aquilo. Como eu falei para vocês, normalmente ele traz
como é que eu posso dizer para vocês? Uma explicação acerca de alguma coisa real. Por exemplo, nesse mito que a gente acabou de ler, da cobra, ele fala sobre o surgimento, o aparecimento da noite, como a noite viera a surgir, como surgiu a noite, por que surgiu a noite, como. Então, ele explica aí esse fenômeno científico, esse fenômeno temporal, através do mito, né? Como a gente leu agora mesmo. Não crítico, ele não tem uma índole crítica, ele não visa a criticidade, não, ele não visa isso, tá bom? Ele não tem essa crítica, tá bom? Não teórico, não se baseia na ciência, tá? Mesma coisa, não teórico, não científico, não tem base científica, não tem base teórica. A base que eles utilizam, que sustentam ou que sustenta os mitos, é justamente a crença em algo superior, em uma divindade, como os indígenas também acreditam, né, nos seus deuses. Eles acham que dessa forma foi a Terra formada, tá bom? Então não tem base científica e nem tem base teórica, é uma base de fé, né? Eu posso dizer assim, uma base religiosa, uma base divina. Alegórico, intuitivo, dogmático, traz, por não trazer uma reflexão, por não trazer um questionamento, ele pode ser taxado como dogmático. Ok, então essas são as principais características do mito, tá bom? Predominante sociedades tribais, coletivo, fantasioso, ingênuo, anterior à reflexão, não crítico, não teórico, não científico, alegórico, intuitivo e dogmático, tá bom? Vamos para cá agora. Pronto. Ok, pessoal. Então, agora que a gente já viu, alguma dessas características aí. Pronto, agora que a gente já viu essas características aí, a gente também vai refletir acerca do mito versus lenda. Qual é a diferença, professor, entre o mito e a lenda? Qual é a principal diferença entre esses dois? Eu cheguei a explicar isso aqui para vocês também, pessoal, tá? Vou mostrar uma comparação aqui bem legal para vocês. Pronto. Aqui está uma comparação bem simples e rápida acerca da diferença entre lenda e mito. Primeiro, lenda. Há evidências, sim, mas as evidências podem ser insubstanciais. Na lenda tem e no mito não. Contexto histórico. A lenda é baseada em algum contexto histórico. O mito ele pode ter origem em acontecimentos históricos, mas não é possível identificá-los na narrativa. Lenda, fato ou ficção, geralmente é baseada em fatos históricos, que são distorcidos ou exagerados. Mito pode ser inspirado por um momento histórico, mas seu conteúdo é puramente ficcional. Personagens, pessoas ou acontecimentos notáveis da história. Mito, deuses, seres e reinos sobrenaturais e heróis. Sobre o que é a lenda, principalmente sobre atos heróicos, mas também pode ser sobre o mal. Normalmente a lenda ela tem esse viés, né, de trazer alguma história, alguma lenda que tenha um viés mais voltado a medo, a susto, a amedrontar alguém, tá bom? Mito. Geralmente busca explicar fenômenos naturais por meio de simbolismos e metáforas, que foi o texto que a gente acabou de ver, onde ele busca explicar o aparecimento da noite, através da relação daquela cobra. Significado. A palavra lenda ela deriva do latim, legenda, que significa história ou coisas para serem lidas. Já a palavra mito vem da palavra grega, mitos, que significa pensamento, história ou discurso. Muito bom. Exemplo, a lenda de Robin Hood, ou a lenda do Rei Arthur. Mito, o mito da caixa de Pandora ou o mito da criação do mundo.
Então, como vocês puderam ver, existe uma diferença bem nítida entre o mito e a lenda. Normalmente, o mito, como a gente já falou e abordou anteriormente, ele tem muito essa questão do relacionado a deuses, a divindades, a explicar coisas que acontecem, fenômenos naturais, né? E já a lenda não. A lenda, por sua parte, ela visa mais uma história de assustar alguém, uma história de temor, né? Para trazer temor, assustar. Então, a lenda ela tem ela não tem uma base, ela se baseia em um fato histórico e exagera naquilo, né? De forma que a gente já sabe que é fictício. Já o mito, ele não tem uma base histórica muito boa, ele se baseia mais em divindades, o que torna-o talvez um pouco mais acreditável, podemos dizer assim, dependendo da fé e da cultura do povo, tá bom? Então, os mitos, a gente acabou de ver aí, tem uma diferença muito grande entre o mito e a lenda, tá bom? Especialmente nesses tópicos aqui, sobre o que é, os personagens, o significado e etc, tá bom? Pronto, pessoal. E por último, a mitologia, como vocês sabem, a mitologia, por sua vez, ela é apenas o conjunto de mitos, né? A mitologia, ela é o conjunto de mitos. Muitas pessoas acham que mitologia, deixa eu mostrar aqui agora, mitologia, acham que são dois termos que podem ser usados intercambiavelmente, tá? Intercambiavelmente. O que isso quer dizer, professor? Intercambiavelmente, pessoal, que pode ser usado sem provocar nenhuma mudança. E, na verdade, está errado, porque existe uma mudança entre o mito e a mitologia, existe uma diferença de significado. O mito, ele é um mito, ele é história. A mitologia se refere a um grupo específico de mitos, tá bom? Por exemplo, mitologia grega, mitologia africana, mitologia brasileira e por aí vai, tá? Mas existe uma diferença, sim, bem clara entre mito e lenda e mito e mitologia. Tá bom, pessoal? Muito bem. Agora a gente vai responder essas questões aqui, rapidinho, acerca desse texto. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Pronto, a gente tem aqui o primeiro, né? Que diz o seguinte: o que caracteriza esse texto como um mito? Quais foram as características que a gente viu do mito? A narrativa, explica um fenômeno natural, normalmente se baseia em deuses. Então, nesse caso aí a resposta é justamente essa, pessoal. É uma narrativa, utiliza seres divinos para explicar um fenômeno natural, tá bom? Explica um fenômeno natural, nesse caso aí seria a criação da noite, beleza? Tudo bem. Então, essa é a característica que define esse texto como um mito. Segundo, no trecho abaixo, a quem se refere a palavra destacada? Eles soltaram a noite, vamos esperar amanhã. Vocês vão ter que fazer uma leitura novamente desse texto para que vocês consigam identificar a quem se refere eles soltaram a noite, mas vamos esperar amanhã. Um pronome fazendo referência a algum termo que foi previamente mencionado no texto. Nesse caso aí, caso você já tenha que procurar, eu vou dar mais 20 segundos aí, em seguida eu vou responder com vocês. Bom, nesse caso aqui, pessoal, se refere aos 3 servos. Bom, vamos lá agora. Próximo. Deixa eu aumentar aqui. Terceiro, por que o moço pediu que seus criados fossem buscar à noite? Porque ele só gostaria de dormir com a mulher, só aceitaria dormir se fosse ao cair da noite, né? Como somente havia dia, ele pediu para ir buscar, tá bom? Quarto, qual foi a ordem descumprida pelos servos e de que forma eles foram punidos por descumpri-la? Qual foi a ordem aí, pessoal? Eles pediram para ele não abrir o quê? O coco de tucuma. Como por punição, eles foram transformados em macacos.
Bom? E a última aqui, que é o quinto quesito. Oi. Que diz o seguinte: esse mito tem algo em comum com o mito grego? Um objeto fechado de conteúdo desconhecido entregue a alguém que não pode abrir. Pesquise e escreva uma síntese desse mito com suas palavras. Em ambos os casos, o que moveu os personagens a ignorarem a recomendação recebida. Então, nesse caso aí, vocês vão indicar o que é que foi que moveu os personagens a ignorarem, o que é que foi que fez eles ignorarem aquela recomendação.